Fala, Poppers! Boa tarde pra todos vocês. Hoje com um tema super legal, que eu acho que a maioria já passou por isso. Ranço gratuito. É aquela pessoa que a gente não conhece, que necessariamente não fez nada diretamente pra nós, mas a gente já cultiva aquele sentimento de meu santo não bateu. A gente vai entender por que isso pode acontecer e o que fazer a respeito. Às vezes a gente começa com essa má impressão e depois, quando conhece ainda por cima a pessoa, só alimenta essa impressão que a gente já teve. E aí a gente fica ali nesse círculo vicioso de ódio e de tudo que é ruim e que no final acaba nos envenenando. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Relações profissionais, relação também na escola, na faculdade, na internet, com alguém da televisão, não importa. Entre espíritos, entre nós, que somos todos irmãos. A gente se vê depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, já vamos avisando que se você tem esse tipo de antipatia, assim, gratuita, que veio do nada, não se sinta extremamente culpado. Isso não é algo que acontece apenas com você. Isso pode acontecer com todo mundo. É um sentimento relativamente normal. Mas tem coisas que a gente pode fazer aí para tentar reverter essa situação, não ficar, né, com essa preconcepção ruim das pessoas. E daí uma dessas coisas é a gente tentar entender o porquê que essas coisas acontecem, né? Então a gente vai tentar dar uma olhada aqui junto, né? E essa explicação, a gente vai trazer a explicação do espiritismo, mas a psicologia também explica, né? Das nossas projeções. Ver no outro o que existe em nós e não queremos admitir. Olhar para dentro dói. Mas, como espíritos mortais que somos, já passamos por várias encarnações. Marcas foram deixadas, lembranças muito profundas, que por mais que exista o véu do esquecimento, que a gente sabe que ele é necessário para a gente conseguir recomeçar nessa oportunidade que é a folha em branco de uma nova encarnação, às vezes é tão profundo aquele sentimento ou aquele acontecimento em relação àquela pessoa que ao avistá-la, a gente já sente um negócio ruim, parece que simplesmente algo não tá certo. E aí, Matheus? A gente tem que lembrar aí que a gente teve muitas existências e que a gente passou por muita coisa e que agora a gente tá aqui, né, com um leve vislumbre do que a gente já viveu, mas uma memória muito ali, né, algo muito nebuloso. Então, pode ser, né, que tem casos e casos, né, que a gente encontra pessoas que foram desavenças passadas ou pessoas que simplesmente é uma ideia, uma ideologia, né, uma mentalidade tão diferente que logo já... pensam diferente e a gente já não gosta disso. Exatamente. Né? Isso tá acontecendo muito hoje, inclusive no nosso país, com a questão da política, né? Basta pensar diferente de mim, já é meu inimigo. E não é bem assim, né? Poxa, somos irmãos. A gente já tem que lembrar, né, tentar sempre se colocar, assim, se afastar um pouco da situação e tentar colocar um pouquinho ali da razão. Essas situações, às vezes, que a gente tem lá um ranço muito gratuito, assim, da pessoa, muitas vezes a gente tá deixando levar ali só pelas emoções muito rápido e acaba que deixa isso influenciar todo o seu processo, todo o desenvolvimento daquela relação, que poderia ser muito mais tranquilo se você colocar ali, opa, por que eu tô sentindo assim, né? Então... E aí a gente trouxe aqui um texto para vocês, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a autoria do Chico, ele psicografa, e é do Emmanuel. Capítulo 131. Se preparem para esta lapada do Espírito Emmanuel, onde ele vai dar aquela chacoalhada e deixar a gente bem envergonhado com as nossas recentes atitudes. Ele vai fazer uma diferenciação entre os homens e os anjos. O que realmente nos distingue deles e qual é o caminho que a gente ainda precisa percorrer para chegar até lá. Dependendo de quão graves estão as nossas ações aqui em relação a como eles agem, a gente vai percebendo quanto falta nessa trajetória. Aí ele vai trazer aqui a referência da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias. Todos nós. Umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. Então, as nossas conversas são bem baixas, normalmente sempre encontrando defeito e falando mal de alguém ou de alguma coisa. As fofocas. Fofoquinhas. A mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Então, em vários lugares, né? Tipo assim, a gente fala mal no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na internet, por aí vai. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, que são aqueles mais evoluídos, que já não fazem isso e que são minoria ainda neste momento no nosso planeta. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida.
E é um verdadeiro veneno, né, Matheus? Eu sempre lembro das palestras da Maíse Braga, porque ela fala assim, tudo que você deseja, pensa em relação ao outro, primeiro toma conta de você como um verdadeiro veneno, e depois vai até o outro, e se vai atingir o outro ou não, vai depender da sintonia que ele tá. Sim. Mas se a gente se ama, se a gente se quer bem, faz sentido a gente ficar tomando esse veneno, que são esses sentimentos e esses pensamentos negativos em relação ao outro? Sim, é o poder do pensamento, né? A partir do momento que você tá desejando algo mal ao outro, primeiro você pensou nisso. Então, no pensar, isso já te impregna de uma contaminou, maneira... contaminou. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que não lhe aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com os seus princípios. E injusto por quê? Porque a gente nem conhece o contexto todo, não sabe pelo que aquela pessoa está passando ou o que ela já passou nessa e em outras vidas. Às vezes a gente tira uma conclusão precipitada por um fragmento que a gente teve acesso. Sim. E só porque a pessoa não é igualzinha a nós e concorda em tudo com a gente e é do jeito que a gente gostaria que ela fosse. A primeira coisa para eliminar essas sensações é você lidar com o próprio preconceito, que às vezes você pode ter, né? Com relação a alguma questão que você vê naquela pessoa que logo de cara já desencadeou, né, um pensamento negativo em você. Então, você primeiro tem que ver os seus conceitos, ver o que você atura, o que você não gosta, o que você desgosta, e depois, sim, aí tentar tratar a respeito dessas situações para poder gerar uma relação saudável. Perfeito. E, como a lei é de compensação e troca, é lei de ação e reação, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Porque a pessoa sente, ela pressente. Normalmente, se tem alguém que não gosta de você, você sabe. Você percebe. Sim. Ou você fica sabendo. E é muito raro que a gente também não acabe construindo e alimentando um ranço em relação a essa pessoa. Porque, pô, se não gosta de mim, eu também não vou gostar de você. Sim, isso é verdade. Não é? E é chato isso, porque começa dessa forma e pode ir crescendo e tomando proporções avassaladoras que às vezes duram séculos, várias vidas. E é isso que o Emmanuel vai dizer aqui. Ele vai dizer, guerras silenciosas nesse sentido têm, por vezes, secular duração. Secular! Olha que perda de tempo. Aí a gente sente o ranço agora gratuito por alguém e, na verdade, há quanto tempo a gente está sentindo isso por essa pessoa? E o que iniciou? Às vezes uma coisa besta. Sim, sim. Que foi crescendo como uma bola de neve. É engraçado que eu já vi as duas situações. Tem pessoas que sentem um ranço por já nessa questão de já ter uma preconcepção ali de alguma coisa daquela pessoa e já gera o ranço. Mas também eu vejo situações em que a pessoa às vezes se vê um pouco demais nas outras pessoas, né? E daí já é um outro problema a mais, né? Porque daí você já tem que fazer um processo de reforma íntima muito maior, exatamente. Porque às vezes, você se vê muito naquela pessoa e às vezes isso te incomoda. Isso. Às vezes até inconscientemente. Às vezes pode ser esse o problema, Quase né? sempre é inconsciente. Então é bem complexo, né? Essas relações. Entretanto, o homem jactancioso, que seria o homem arrogante, está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos. Ou seja, apesar da gente estar errando ali nessa arrogância, nessa maldade, eles estão nos ajudando. Que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Ou seja, eles que já estão numa categoria ali de perfeição relativa, que poderiam estar, nossa, mas olha só essa criatura falando mal do irmão desse jeito, agindo dessa forma. Eles não pensam dessa forma, eles entendem as nossas fragilidades, o nosso momento evolutivo e tentam nos ajudar de todas as formas, intuindo para o bem, reequilibrando o nosso sistema e nos dando oportunidades de encontro, não pra gente alimentar esse ódio, mas pra gente começar a tratá-lo e transformá-lo em algo bom. Exatamente, é bem importante não julgar isso, assim, tipo, tem muito cuidado com o que você pensa, com o que você vê nas pessoas e como você reage, porque geralmente, a gente ainda tá numa fase, né? A gente às vezes esquece, né? A gente esquece de onde a gente tá ainda, mas a gente ainda falta muito caminho, né? Falta muito pra nossa evolução. A gente ainda tá no planeta de provas e expiações ali, beirando ali a regeneração, mas a gente ainda tem muitas falhas. Normalmente, quando você tenta ir nos primeiros impulsos que você tem uma grande chance aí de você acabar seguindo um caminho que pode não ser tão bom, tanto para você quanto para outra pessoa. Então, sempre a gente tem que dar uma refletida antes, né? Até importante, esfriar a cabeça. Né? Exatamente, né? Questão que a gente já passou por muita coisa, tanto nessa vida quanto na outra, e às vezes a gente traz coisas de lá, Sim. Né? Traz coisas de outras tendências. Vidas para cá, tendências,
até, às vezes, quase que hábitos mentais, né? Isso. De você, com relação às pessoas. Então, a gente sempre tem que pensar muito, né? Até aqui no próprio Livro dos Espíritos tinha separado, né? Na questão aqui, 291, né? Que daí... Opa, 291 não. Outra marcação. Aqui. Na 218, onde o Kardec fala das ideias inatas, né? Daí ele pergunta aqui, né? O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas experiências anteriores? Ele responde, resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Ou seja, a gente já vem com coisa lá atrás, a gente já vem com bagagem. Sim. Então, se você não tomar cuidado para tentar filtrar, né? Essas ideias que já vêm antes e pensar a respeito daquilo que você está presenciando, você pode ter problema, então. Perfeito. E aí, o Emmanuel finaliza assim. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, ou seja, dar pitaco na vida do outro, recorda a palavra de Pedro, que é aquela passagem que a gente leu no início. Não te esqueças de que as entidades angélicas, ou seja, os anjos, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. E eles não nos julgam. Nós temos essa benesse de não sermos julgados por eles. Por que a gente não tenta se aproximar um pouco mais desse estado de angelitude que um dia nós vamos chegar e começar a tentar praticar com o próximo, de também não censurarmos as suas atitudes e não ficarmos já com preconceitos em relação a eles e, inclusive, às vezes difamando, porque a gente começa a falar com outras pessoas sobre essas que a gente não gosta. E isso vai tomando uma proporção muito maior que só traz mais débitos para nós enquanto espíritos imortais, só complica a nossa situação. Para que aumentar o fardo e o peso da cruz, que já tá pesadinho, não é mesmo? Eu tento manter como hábito, sempre que eu vou falar a respeito de alguma coisa terceira a mim, né, alguém ou uma situação, eu sempre penso em tentar me colocar primeiro naquela situação, primeiro me colocar no lugar. Porque daí, a partir do momento que você se coloca no lugar, você tem uma percepção, né, um ângulo totalmente diferente de como você vai agir com aquelas coisas, né? E também pensar que se você se colocou naquela situação, mas você, por acaso, falta informação, falta alguma... Normalmente falta. Falta alguma percepção que você acredita que você não tem, evita, às vezes até evita o próprio assunto, né? Isso, fazer juízo de valor. Exatamente. É muito comum, às vezes, você ir lá criticar, fazer, mas... Primeiro, você não colocou na situação, e mesmo se você colocou na situação, você não tem a mesma perspectiva, a mesma experiência, o mesmo know-how. Da pessoa. Só então, quem tá sentindo na pele sabe. Exatamente. Acontece muito, por exemplo, no trabalho. No trabalho, às vezes você tá julgando ali o trabalho da pessoa, falando, pô, não tinha que fazer assim, fazer assado, mas você tem um cargo totalmente diferente daquela pessoa. Por mais que o trabalho de vocês ali tenha pontos em comum, pode ser que na perspectiva do cargo dela seja algo completamente diferente. Às vezes é algo até difícil de se fazer, né? Não é tão simples quanto você coloca, né? Então... Sim. E da vida dela, do que ela já passou, do quanto ela se cobra ou não e faz com que seja mais metódico, coisas do tipo, né? Eu até trouxe aqui só um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que tá lá no capítulo 8. Pecado por pensamento e adultério. Não vai falar só sobre adultério, vai falar também do pecado por pensamento, que é o que nos interessa no assunto de hoje. E aí, é pra gente se atentar sobre a importância do pensamento. De vigiar, como dizia Jesus. E aí o Kardec põe assim: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa o mal. Às vezes a gente acha que só porque não estamos propagando aquele pensamento, falando mal da pessoa para outras, ou escrevendo, ou fazendo de fato algo, tá tudo bem. Mas se a gente pensou, e se aquele pensamento tá ali, ou passou rapidamente, já foi um mal. Materializou, pensamento é matéria. É muito fácil, né, se colocar numa situação onde, eu vou parar de falar mal, mas é muito difícil você fazer, eu parar de pensar mal. Exato. Porque pensar é a primeira coisa, tipo assim, às vezes você não consegue nem parar de pensar, né, então quanto mais você evitar que esse tipo de pensamento apareça. E que faz parte da nossa natureza ainda, então, hora e outra vai vir. Aí ele fala assim, foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Sim, somos espíritos imperfeitos, sim, vamos ter pensamentos ruins, mas vamos tentar estar mais atentos a eles para ver o que podemos fazer a respeito. Quando eles vierem, temos a opção de mandá-los embora
de tentar, mudar a frequência vibratória ou alimentar aquele pensamento. E é um exercício diário que talvez com o tempo consigamos pensar cada vez menos dessa forma. Sim, exatamente. É prática, é coisa de você colocar isso na sua rotina mesmo, né? Assim, no começo você não vai conseguir evitar o pensamento que ele apareça. Mas a atitude que você toma depois que ele aparece já influencia muito, né? Então, assim, você tem um pensamento negativo, você já parar, já olhar, entender o porquê e tentar, né, reformular aquilo, mudar a maneira como você se sente, já agiliza bastante. Tá fazendo sua parte, o esforço, né? E fazer uma prece pra pessoa. Você já pensou mal dela? Tenta trocar a frequência desse pensamento e, em seguida, faz uma prece por essa pessoa, sabe? Ou seja, tá tudo de bom isso aí. Exatamente. Vai chegar num ponto onde vai ser natural, onde vai acontecer uma situação e antes de você pensar mal, você vai pensar primeiro, se colocar na situação, você analisar tudo e depois você gerar uma opinião a respeito, né? Que é o que os anjos fazem. Exatamente. Que é o complicado, né? Hoje em dia a gente tem muita primeira reação, vamos lá e tal. Ainda mais hoje em dia eu digo assim, nas relações da internet, por exemplo, hoje em dia é muito fácil você chegar e, né, mandar o hater lá. Infelizmente é o que a gente mais vê, né? Exatamente. Então, tipo, você criticar a pessoa na internet, tudo, é muito Cancelar, galera. Ainda mais quando você não tá de olho na pessoa, né? Sim. Então, a gente tem que se policiar muito nisso, né? Sim, com certeza. É difícil. E aí, você tem mais alguma questão aí que você separou pra gente? Então, eu separei aqui a questão, né, que é o que tem... A gente fala de todos esses detalhes, né, mas por que vem, né? Por que vem essa inimizade, né, essa ranço instantâneo e o que a gente pode tentar fazer, porque às vezes realmente não tem como escapar, né? É algo a mais, como eles falam aqui. Então, a partir da questão 291 do Livro dos Espíritos, né, eles já colocam aqui, nas relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, né? Metades eternas. Então, ele coloca aqui, além da semelhança geral da afinidade entre os espíritos afeições particulares, assim, do mesmo modo que entre homens, todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostas às vicissitudes das paixões. Então, assim, lá, né, é muito mais, na aula do plano espiritual, é algo muito mais evidente quando alguém, né, esse ranço que a gente tem aqui, lá do outro lado é muito maior, assim, algo que não dá nem pra esconder, porque lá o pensamento toma forma, né? Então aqui você ainda pode ter um ranço assim e dar uma mais ameno, lá não. Exatamente, lá não. Então isso já é um ponto que você pode tentar ali se colocar. Pô, se fosse lá do outro lado, não ia ter como esconder. Então, como é que a gente faz, né? E daí, lembrando aqui que a gente já tem afinidades com outras pessoas, né? Sim. Então, assim, já foi falado em outros episódios, com certeza, né? Em outros programas, que a gente vem pra cá com planejamento, as pessoas que a gente encontra também não são por acaso. Então, assim, a gente tem a tendência, até mesmo no quesito social mesmo, de se aproximar das pessoas que a gente tem afinidade mesmo, né? Afinidade, então, não só na questão espiritual, mas também de ideias, né? Tem princípios pessoas que, e tal. exatamente, pensam parecido. Sim. Então, essas pessoas que são, né, que não tem são desafetos nossos, assim, às vezes de outras vidas, elas vão aparecer e elas vão aparecer muitas vezes propositalmente por uma questão de experiência, de expiação nossa, né? E isso faz parte. Eu acho que uma coisa que é muito comum e que a gente faz muito é se colocar na zona de conforto de a gente estar ali na nossa bolha e não tentar procurar interagir com outras pessoas. E isso dificulta. Não vai ser do dia pra noite que você vai pegar uma pessoa que você não gosta e do dia seguinte você, não, eu gosto dessa pessoa. É algo que você vai ter que se expor a esse incômodo, às vezes, um pouco, para você começar a sentir o lado da outra pessoa, para daí você começar a fazer algo a respeito, entendeu? Então, é muito de você sair um pouquinho da sua bolha e da sua zona de conforto e tentar enfrentar um pouco essas emoções aí adversas. E dificilmente Deus vai colocar alguém na nossa vida para que ela seja repelida. Tipo, sim, se não existe acaso, se ela cruzou, é pra eu me afastar só porque eu não senti uma sintonia necessária pra querê-la perto de mim? Sim. Tem um motivo maior. Não é só pra você bloquear, se afastar, se mudar, não quero mais saber de você. Calma. Veja como você pode ser útil diante desse encontro, respeitando os seus limites, os seus sentimentos, mas sempre dá pra fazer alguma coisa pela pessoa. Ainda que a gente não consiga estar perto, a gente consegue vibrar positivamente por essa pessoa depois de ter tido contato com ela. Então, algo vai dar pra fazer. Ruim mesmo é a gente não aproveitar essa oportunidade do reencontro. A partir do momento que você dispensa a pessoa, né, que você evita completamente, você tá se privando de uma oportunidade de crescer, de você, tanto você quanto ela, né? Sim. De crescer e, às vezes, transformar aquela relação mesmo de uma inimizade pra algo, né? Uma amizade forte, né? Então, assim, a gente tem que tentar um pouquinho abertas as oportunidades, né? As pessoas não aparecem por acaso, então, já que elas vão vir aqui,
por que não tentar tirar o melhor disso, né? Além do mais, porque se você evitar a pessoa, com certeza ela vai voltar em outra vida, ou até em outro momento da sua encarnação mesmo, ela vai voltar e vai te causar, às vezes, mais problema, né? Então, assim, não tem escapatória, né? Uma hora você vai ter que interagir. Óbvio que isso aí vai ser com o tempo, se você se tornar disposto, aberto a construir aquela relação ali, pode ser que seja muito mais calmo, né? Então... Sim. E fazer uma autoanálise. Por que essa pessoa me incomoda tanto, ao ponto de me desequilibrar, me desestruturar? O que tem nela que pode ter em mim? Ou simplesmente o fato de, se eu tô condenando ela por um determinado motivo, não é condenável também eu estar julgando essa pessoa? Então, sempre tem algo que essa pessoa vai despertar em você que vai te ajudar pro seu próprio crescimento. Você pode não se identificar com o que ela faz, mas tem algo de errado só de você estar pensando mal dela. Sim. É a síntese do que a gente leu hoje e que a doutrina nos traz. É a natureza do não julgar, né? É tipo, realmente tentar não julgar as pessoas e se colocar numa posição mais aberta, né? De refletir, de evoluir, né? De crescer mesmo. Perfeito, essa foi a nossa reflexão de hoje, que serve para todos nós, porque quem nunca, não é mesmo? Não tem nenhum espírito puro por aqui. Então, bora tentar aplicar isso na nossa vida, fazer diferente, aproveitar cada segundo da nossa encarnação. E a gente se vê numa próxima. Não deixem de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e, por favor, comentem o que vocês estão achando desse novo formato, se vocês têm aí alguma sugestão de tema que gostariam de ver por aqui, ou aprofundar sobre algum tema já trazido, tá bom? A gente se vê numa próxima e até lá. Valeu, tchau, tchau.